Pai do Senhor, irmã Gilca, Deus abençoa. Pai do Senhor, irmão Adevando, Deus abençoa. Alif, Pai do Senhor, Deus abençoa. Irmã Margarida Lima, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmão Alexandre Fernandes, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmã Sônia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um culto no lar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conosco. Deus abençoe vocês. Irmã Jaqueline Pérez, de Tumbiara, Goiás, Pai do Senhor. Pastor João Antonino, Pai do Senhor, bem-vindos ao culto no lar. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando. Meus amados irmãos, quero convidá-los para um momento de oração. Vamos unir-nos em oração agora, porque nós podemos estar ausentes, no corpo, mas estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, no Espírito de Deus. Então, vamos estar orando, buscando a presença de Deus na abertura desse culto no lar, hoje, terça-feira. Ore comigo. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos uma vez mais ao Senhor e buscamos a Tua face e a Tua presença. Meu Deus e meu Pai, alcance, Senhor, nesta hora todas as vidas que estão conosco, e aquelas que vão estar, ó Deus, depois participando deste culto no lar. Querido e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar em Tuas mãos a vida dos irmãos e de toda a igreja, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando e dando saúde a todos, ó Deus. Pai querido, quero interceder em favor do diácono, irmão Mauro, que está internado, e eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda sobre ele a tua boa e eterna mão, e recupere a saúde dele em nome de Jesus, bem como da irmã Calme, da irmã Fernanda. Eu oro, meu Deus, por todos que estão carentes das nossas orações agora. Quero orar, Senhor, em favor do pedido de oração do irmão Alexandre, ó Deus, que pede oração pela família da irmã Glauciene, porque alguns estão enfermos, estão passando por momentos difíceis, mas eu te peço, querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a tua boa, eterna e santa mão alcance a família da irmã Glauciene, ó Deus, e em o nome de Jesus, mesmo que eles ainda não tenham te conhecido como a ti, como único e suficiente Salvador e Deus eterno, mas que o Senhor dê saúde a eles pela tua misericórdia e revela a verdade para a salvação. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa todos aqueles que estão nos hospitais, que estão internados. A irmã Luísa, meu Deus, com quem tivemos hoje, que está, Senhor, com aquele problema no pé.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, dê saúde à tua filha. Pai querido, abençoe a todos os irmãos. Dê a tua bendita graça, misericórdia, o teu poder infindo, ó Deus, sobre a vida de cada um. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe as famílias. Abençoa, Senhor, a minha casa, minha esposa, meus filhos, minhas netas, nora, genro, meu Deus, bem como toda a família da igreja, Senhor, que esteja debaixo da tua bênção, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus querido, nós dependemos da infinita graça do Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Pai, o Senhor tem colocado no nosso coração uma palavra nesta noite para meditarmos com os irmãos. Meu Deus, toma o curso da tua palavra, leve ela de encontro aos corações, aos mais necessitados, e alcance, meu Deus, através desta palavra, almas preciosas para o teu reino, almas preciosas para ti. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, ouça nosso clamor, ouça as nossas orações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Lídia Constantina, Pai do Senhor, bem-vinda. Irmão Wildes Monteiro, lá no Pará, bem-vindo. Em nome de Jesus. Aline Nunes Carvalho, bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoa todos vocês. Irmãos, hoje nós vamos começar a nossa meditação na carta de Paulo para a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 16, e o versículo de número 5. Capítulo 16 e versículo 5 da carta de Paulo para Roma, aos Romanos. Então, por gentileza, se você possui um exemplar da Bíblia, seja de qualquer tradução, abra em Romanos 16 e 5, para que nós possamos estar falando a palavra de Deus. Eu com a Bíblia aqui, você com a Bíblia aí, nos acompanhando em nome de Jesus, e o Senhor Deus alimentando a nossa alma. Minha irmã da Guia, paz do Senhor, da Guia Vieira, Deus te abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua casa. Irmão Silas Augusto, ô Silas, paz do Senhor aí em Brasília, né? Silas está lá em Brasília, ligado conosco. Silas foi nascido e criado aqui, né? A gente acompanhou parte da infância, né, dele, e agora está lá em Brasília. Deus abençoe Silas em nome de Jesus. E a irmã Vera Lúcia também, Deus abençoe a irmã Vera Lúcia, paz do Senhor. São todos muito bem-vindos ao culto no lar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje é terça-feira, espero que você esteja bem, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus continue com a sua mão estendida sobre a sua vida e de toda a sua casa, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos irmãos, em nome de Jesus. Aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 5. Abra aí a sua Bíblia. Paulo escreve dizendo o seguinte: glória a Deus. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, e as primícias da Ásia em Cristo. Amém. Deus abençoe, viu, Silas? A igreja está recebendo aí o seu abraço. Em nome de Jesus, irmã Glauciene, Deus te abençoe. Bem-vinda ao culto no lar. Eu vou ler a primeira parte desse verso uma vez mais. Romanos 16 e o verso de número 5. Saudai também a igreja que está em sua casa.
Mancida, Deus te abençoa. Paz do Senhor, bem-vinda. Saudai a igreja que está em sua casa. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que quando o apóstolo Paulo envia esta saudação para a igreja que está em Roma, ele usa essa belíssima frase que nos chama a atenção. Saudai a igreja que está em sua casa. Glória a Deus. Antes de entrar mais propriamente dito naquilo que eu quero falar com vocês hoje, eu quero introduzir este assunto dizendo que era um costume, amados e queridos irmãos, a comunidade cristã da época de Paulo se ajuntar ou se reunir na casa de alguns irmãos e estarem ali servindo a Deus, e a isso Paulo chamava de igreja. Por isso ele dizia a igreja que está em sua casa. Também esta palavra nos direciona para o culto familiar, para a igreja que está em sua casa, sua família que deve reunir para louvar a Deus e para servir a Deus. Em especial nesses dias em que quase não estamos, ou praticamente não estamos servindo ao Senhor nos templos, por causa desta pandemia, então nós devemos voltar a fazer da nossa casa a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Devemos voltar a congregar em casa, devemos voltar a ter os cultos familiares, devemos voltar a ter os cultos de oração. É um sentido da palavra, porém, eu quero aproveitar aqui esta palavra de Paulo e falar sobre a igreja do Senhor Jesus. Giovana e Geraldo, paz do Senhor, bem-vindos em nome de Jesus. Falar da igreja. Paulo diz, saudai a igreja que está na sua casa. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que a palavra grega traduzida para a igreja é eclésia, e significa chamados, de fora para dentro. Do conceito de Agostinho, a igreja, ela pode estar reunida em um templo ou em uma residência. E a igreja, ela é constituída, segundo Agostinho, da igreja visível e da igreja invisível. Glória a Deus. Irmão presbítero Vinícius Venâncio, paz do Senhor. Laviv Muniz, pai do Senhor, bem-vinda. Deus abençoe vocês. O Alexandre colocou aí o texto que nós estamos meditando, Romanos 16:5. Então nós sabemos que a palavra igreja, irmãos, ela vem do grego eclésia, que quer dizer tirados de fora. E é interessante isso, chamados para fora. E é chamados para fora do mundo. E dentro do conceito de Agostinho, nós temos então a igreja visível e a igreja invisível. Hoje eu gostaria, irmãos, de estar falando com vocês, e eu gostaria que todos nós tivéssemos meditando nisso, falando sobre a igreja visível e invisível. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que hoje a igreja invisível tem se manifestado, e eu louvo a Deus por isso. Porque, amados e queridos irmãos, a igreja no nosso conceito é o templo.
A igreja, no nosso conceito, é o prédio aonde nós nos reunimos para adorar a Deus. Ali é o santuário, ali é o templo de adoração a Deus. Você entendeu? A igreja, ela é muito mais do que isso. Sival Rodrigues, Deus abençoe, bem-vindo à paz do Senhor. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja é um organismo vivo, composto de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O templo é um prédio aonde nós nos reunimos para desfrutar da comunhão com os irmãos e com Deus na adoração e para aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que a reunião nos templos, a função principal é a adoração a Deus e aprendizado da palavra de Deus. Esta é a função da nossa reunião no templo. Pois bem, irmãos, então nós temos aí a igreja visível e a igreja invisível. E nós sabemos que a igreja visível, ela é formada por um grupo de membros e também de patrimônios que está fixo em um lugar, em uma cidade, em uma região. A igreja visível, amados e queridos irmãos, então ela é formada por isso, ela é formada por patrimônios, por grupo de pessoas que nós chamamos de membros, né? Nós temos a exemplo, né? A exemplo disso, aquela questão de Atos capítulo 5, que envolve Ananias e Safira. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que os irmãos estavam reunidos, né? Louvando a Deus, adorando a Deus, ali no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, né? E lá no capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz que o povo tinha tudo em comunhão, o povo estava unido, reunidos, né? E entre os discípulos, irmãos, se levantou um costume de levantar uma oferta para ajudar os irmãos necessitados. E a Bíblia diz que havia ali entre eles um certo cidadão que vendeu, né? É um tal de José, aí no verso 36, que era cognonimato de Barnabé. Ele era um homem temente a Deus e ele possuía uma herdade. Não era tudo que ele possuía mais coisas, mas uma das propriedades dele, ele vendeu. E vendo a necessidade da obra de Deus, ele veio e depositou tudo aos pés dos apóstolos, né? Para que fosse cuidar da obra de Deus ali. E a Bíblia relata que Ananias e Safira, por inveja e para ter o seu nome em apreço, eles fizeram a mesma coisa, mas não fizeram de verdade. Eles venderam por um preço, levou metade e disseram que era tudo. E Pedro disse: olha, tu não mentiste a Deus, mentiste ao Espírito Santo. E ele morreu. E depois veio a mulher e Pedro perguntou: vendeste por tanto? Ela disse: não, nós vendemos só por tanto. Aí Pedro disse: eis aí a porta, os que sepultaram teu marido vão te levar também. Ela morreu também. Então, irmãos, essa contribuição, essas mentiras que estavam ali naquela reunião, é a prova de que a igreja visível, ela pode ser bênção e ela pode também, amados e queridos irmãos, ter problemas com a personalidade humana. Presbítero Gideon Pereira, Pai do Senhor, Deus abençoe. Jonathan Neves Freitas, Pai do Senhor, Deus te abençoe, bem-vindos.
Então ele revela a igreja visível. A igreja visível é isso aqui, irmãos. Essa igreja de Atos, a partir de verso 4, 32, capítulo 5, capítulo 2 de Atos. Esta é a igreja visível. É a igreja composta por pessoas. Eu, você, que todo mundo pode ver, que todo mundo pode contemplar. E no seio desta igreja, no meio desta igreja, tem muitos Ananias, tem muitos Safira, que às vezes usam de engano, às vezes usam de mentira, mas isso não vem invalidar as bênçãos de Deus para a igreja invisível, entendam isso. Mas na igreja visível existe isso. Existe homens que se corrompem, existe homens que mentem, existe homens que pecam, existe pessoas que usam de engano, que tentam mentir até para Deus. Esta é a igreja visível, lá de Atos dos Apóstolos, não é verdade? E quando você vai então lá para ainda Atos 2:42, vai aí para mim, Atos 2:42, olha aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, em cada alma havia muito temor, né? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Darlo filho, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui em Atos 2, 42 até 47, nós ainda estamos falando da igreja visível. Os irmãos estão reunidos, comem juntos, com singeleza de coração, se reúne para louvar a Deus, se reúne para adorar a Deus, divide com os necessitados aquilo que possui, né? Ninguém deixa o irmão passar necessidade. Esta é a igreja visível. Aqui ela está um pouco diferente da igreja lá de Atos capítulo 5, aonde teve o problema com Ananias, com Safira. Mas é a igreja com seus altos e baixos, com seus acertos e desacertos, você entendeu? Com seus medos, com as suas incertezas. Esta é a igreja visível, é a igreja que nós vemos, não é? Irmão João Filino, aí no Panamá, Deus te abençoe, Pai do Senhor. Esta é a igreja visível, irmãos. É a igreja que nós vemos, que nós contemplamos, entendeu? Isso não afeta em nada a obra de Deus dentro do conceito divino. Lá em Mateus 24:12, vai lá em Mateus 24:12, vamos continuar falando da igreja visível aqui. Mateus 24:12, 24:12, olha o que diz aí. E pôs-se multiplicar. Não, eu vou ler o 13, vamos ler o 13. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aonde vai surgir os falsos profetas? Na igreja visível. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai perseverar até o fim, né? A questão dos que não perseveram até o fim. A igreja ainda visível.
Vai lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ver lá. 7:22. Mateus 7:22. Leia para mim, por favor. Ou leia. Vamos ler aí, por favor, em nome de Jesus. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Luciana, Pai do Senhor, bem-vinda. Carmelita, Pai do Senhor, bem-vinda. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando de pessoas que fazem, que profetizam, que expulsam demônios, que fazem maravilhas no nome do Senhor, mas praticam a iniquidade. Pai do Senhor, irmão Renato, bem-vindo ao culto no lar. Mas pratica a iniquidade. Quem são estes? Estes fazem parte da igreja visível. Irmão, quando você vê algo que você não entende, diz: como pode alguém, conhecendo a palavra de Deus, fazer isso, ou fazer aquilo, causar esse, ou causar aquele escândalo? Você tem que entender, irmão, que você está olhando para a igreja visível, composta de seres humanos, que erram todos os dias, e você não pode deixar isso de maneira nenhuma abalar a sua fé, Antes de eu sair desse ponto, eu quero ir com você lá na segunda de Pedro, abra a sua Bíblia lá, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, deixa eu ver se eu estou certo aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haveis também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amados e queridos irmãos, olha o que Paulo diz que tem no meio da igreja: falsos profetas, falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias, farão de vocês negócios. O que é isso, irmão? Isso é a igreja visível. Por isso que muita gente escandaliza, porque está vendo isso acontecer todo dia. E contra fatos, irmãos, não há argumento, não tem como argumentar, é a verdade. Você entendeu? Se vende de tudo. Hoje eu vi na televisão, camarada oferecendo uma caneta Bic por R$1.000, por R$300. Você entendeu? Pessoas vendendo vassoura, pessoas vendendo sal, pessoas vendendo folha da oliveira verdadeira, pessoas vendendo água do Rio Jordão. Nós voltamos às velhas práticas da indulgência, mas isso está acontecendo, irmãos, justamente na igreja visível. Na igreja visível, as pessoas vão escandalizando, vão sendo escandalizadas, né? Vão provocando escândalo. Isso, irmãos, está acontecendo todos os dias, porque a igreja é composta por estas pessoas também. E se não bastasse isso, o joio está no meio da igreja, que são os filhos do maligno, que escandalizam todos os dias. Então a igreja visível você vê problema, a igreja visível você vê falha, na igreja visível você vê essa discussão de ministérios. Esta é a igreja visível. Mas no meio desta igreja visível, no meio desse povo que eu acabei de falar,
No meio desse mover, irmãos, tem uma outra igreja. Tem uma outra igreja. Pastor Ronaldo, e que igreja é esta? Esta é a igreja invisível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora escute uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus, ele não vai vir buscar a igreja visível. Ele vai vir buscar a igreja invisível. O que equivale dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, só Ele conhece. Só Ele sabe quem é. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas só aquele que faz parte, que compõe a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora, nós temos que entender, irmãos, que esta igreja, assim como a igreja visível, a igreja invisível, ela possui algumas características, algumas qualidades, alguns adjetivos. Ela é conhecida, sim, ela é conhecida, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. A igreja invisível, amados e queridos irmãos, ela está em nosso meio. Você entendeu? Nós somos a igreja do Senhor e devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não fazermos parte, para não sermos a igreja visível. Entendeu? Essa igreja que está aí, que todo mundo vê, não, irmãos. As nossas qualidades espirituais, elas devem ser miradas, elas devem ser vistas pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai vir separar a sua igreja. A Bíblia diz que Deus, ou que o Senhor Jesus virá, e Ele não virá buscar no sentido de todo o povo, não. A Bíblia diz que Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, para que ajunte os seus escolhidos, para que escolham aquele que é seu, não é verdade? José Nilson de Oliveira, bem-vindo, Deus abençoa. A igreja invisível, irmãos, ela está aí, e o Senhor Jesus a conhece. Às vezes você vê alguém cheio de polpa, alguém se exaltando, alguém gritando, alguém, entendeu? E você pensa, esse aí vai, e na vinda do Senhor ele fica. Às vezes você vê mestres ensinando a palavra de Deus, que são bons ensinadores, mas não pertencem à igreja, ou não são a igreja do Senhor, a igreja invisível. Eu me lembro uma vez que eu estava num culto, irmãos, preste atenção nisso, e guarde isso para a sua vida. Eu estava em um culto, em uma reunião, eu era novo convertido, e um pregador muito empolgado veio lá do Rio de Janeiro e veio pregar a palavra de Deus. Aí ele diz assim, olha, eu quero agora que levante a mão só os irmãos que parecem com a igreja de Jesus Cristo. Aí muitos irmãos, e eu levantei a mão. Eu era novo convertido, não tinha discernimento. Levantei a minha mão, eu sou a igreja que parece com Jesus. Aí eu disse, aqui tem a igreja que parece com o mundo. Levante a mão aí quem é a igreja que parece com o mundo. Aí ninguém levantou a mão. E o meu pastor na época, pastor Sebastião Pereira, está lá vendo a reunião. Terminou o congresso na terça-feira. Pastor Sebastião falou, irmãos, infelizmente, vocês me decepcionam demais. Uma igreja ensinada igual essa igreja, se portar daquela maneira, lá no congresso, eu fiquei decepcionado. Mas por que, pastor Sebastião? O pregador perguntou quem está na igreja que parece com Jesus, e muitos de vocês levantaram a mão. Quem está na igreja que se parece com o mundo? Alguns ficou assim. Irmãos, e eu vou dizer para vocês, que no arrebatamento não vai subir nem quem está na igreja que se parece com o mundo, e nem quem está na igreja que se parece com Jesus. Os que estão na igreja que se parece com Jesus vão ficar aqui.
E os que estão na igreja, que se parecem com o mundo, vão ficar também. Eliseu Teixeira, bem-vindo, Pai do Senhor. Vão ficar também. Só vai subir quem é a igreja do Senhor. Não é quem faz parte dela, é quem é a igreja, irmão. Então, mais do que fazer parte da igreja, mais do que ter uma carteira de membro, mais do que pertencer a uma denominação religiosa, você tem que ter certeza que você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que em você habita o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o templo que Deus habita é o nosso coração, é o nosso corpo. Jesus disse: eu e o Pai viremos para aquele que obedece a nossa palavra e faremos nele morada. Irmãos, esse negócio de ir à igreja, fazer campanha de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, isso não te salva, irmão. Esse negócio, irmão, de ficar com muito, eu vou na igreja porque eu estou agradando a Deus. Não, irmão, você vai à igreja para adorar a Deus, eu digo igreja visível, mas você precisa ser a igreja do Senhor. Você precisa fazer a diferença nesse mundo. Você não pertence à igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. E infelizmente, irmãos, nós estamos perdendo esse foco. Ah, não, eu pertenço à igreja ali, ela é melhor do que a outra. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus, a igreja é você. Você é a igreja que adora, você é a igreja que glorifica, você é a igreja que ganha almas, você é a igreja que prega a palavra, você é a igreja que exalta a Deus, você é a igreja que o Espírito Santo habita, você é a igreja que faz a obra de Deus, você é a igreja, irmão. Se você não for a igreja, não adianta ir à igreja. Olésia Martins, Deus te abençoe, bem-vinda. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Né? Mancida está ali no telefone, ali, né, irmãos? E ore por ela. Glória a Deus! Amém? Nós somos a igreja. Vamos aqui, irmãos, ver essas qualidades da igreja. Vai lá para João, capítulo 14, versos 2. Evangelho de João, capítulo 14 e verso 2. Glória a Deus. Evangelho de João 14 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Queridos irmãos, você acha que Jesus vem buscar quem? Jesus vem buscar a sua igreja. A sua igreja é invisível. A sua igreja é invisível. Ele não vem buscar essa igreja visível que todo mundo está... Não, ele vem buscar a igreja invisível. Essa igreja invisível, ela não tem denominação. Você entendeu? Ela é o povo que adora, ela é o povo que glorifica, ela é o povo que exalta. Então esta promessa de vir buscar é para a igreja visível. Ainda eu quero ler com você Filipenses capítulo 3 e o verso 20. Vai lá em Filipenses capítulo 3 e o verso 20, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma habitação no céu, ela não está presa a essa vida, ela não está presa às coisas desse mundo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aguardando a volta de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmão, vamos desculpar, mas não é aquela que vai no templo para buscar um carro, uma casa, para buscar só cura, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que dioturnamente está aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus.
ela é a noiva, ela sabe que o seu Senhor vai vir buscá-la, e por isso ela se purifica a si mesmo de todo pecado. Esta é a igreja invisível. Vamos ainda para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele. Qual é a característica da igreja invisível? Ela vive por Cristo. Cristo é a vida da igreja. Amados e queridos irmãos, o que quer dizer isso, irmãos? Cristo é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele. Cristo é a nossa vida. Ele é o mais importante. Olha o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Josi Santos, Deus abençoa. Cristo vive em mim. Esta é a igreja invisível. Ela diz: Cristo é a minha vida. A vida da igreja é Cristo, irmãos. Glória a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que o homem tem sido adorado na igreja, o homem tem ocupado o primeiro lugar na igreja. Essa atitude é da igreja visível. A igreja invisível não, irmão. A igreja invisível, ela adora o seu Deus, porque Jesus é a sua vida. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou isso. Olha, quando Renato pôs aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele é a vida da igreja invisível. A vida da igreja invisível é Cristo. Veja bem, amados e queridos irmãos, que Jesus diz lá em Mateus 6, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Porque aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, ele repete, não tem vida em si mesmo. Por quê, amados? Porque o símbolo do corpo de Cristo, o símbolo do sangue de Jesus, é o ritual que a igreja faz para lembrar que Cristo é a sua vida. Está aí a importância da Santa Ceia do Senhor. Existe muita gente que não valoriza a Santa Ceia, troca a Santa Ceia por qualquer coisa. No entanto, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que aquele que não come e não bebe, não tem vida em si mesmo, não tem parte com Ele, mas aquele que come e bebe, tem vida e Ele o ressuscitará no último dia, capítulo 6. Glória a Deus, de João, né? Capítulo 6 de João. Falei Mateus, é João. Glória a Deus, amém, irmãos? Glorificado seja Deus por isso. A igreja invisível, irmão, é aquela que Cristo é a vida dela. A igreja visível, ela não precisa ser policiada. Aonde ela vai, ela adora o seu Deus. Ela glorifica o seu Deus. Ela exalta o seu Deus. Essa é a igreja invisível. A igreja visível não, ela tem que ser policiada. Tem que estar vigiando. Não faz isso não. Não faz aquilo não. Não, irmão. E agora eu te pergunto, você ainda faz parte da igreja visível? Ou você é a igreja invisível? Glória a Deus. Quero ainda ler 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia aí por gentileza. Deixa eu ver se eu acho isso aqui na minha Bíblia. 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses 3 e 13. 3 e 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Essa é a igreja, irmãos, invisível. A igreja invisível, ela vive em santidade. Ela vive, amados irmãos, em pureza. Ela vive diante de Deus. Diante de Deus.
De 1 Tessalonicenses 3:13, não é? Ela vive diante de Deus em pureza, em santidade. Ela vive, é uma constância na sua vida. Glória a Deus. A igreja invisível, ela vive em oração. A igreja visível, invisível, ela vive alimentando da palavra de Deus. A igreja invisível, amados irmãos, ela se aparta do mal. A igreja invisível, amados e queridos irmãos, ela purifica a si mesmo. A igreja invisível, ela está na presença de Deus todos os dias. Esta é a igreja invisível. Esta é a igreja. O resto é igreja visível, é problema, é dificuldade. Ah, servir a Deus é difícil. Irmão, você vai ouvir muita gente dizer assim: não é fácil servir a Deus. Mas você nunca vai ouvir isso da igreja invisível. A igreja invisível, ela nunca vai dizer: não é fácil servir a Deus. Porque Paulo diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós já sabemos disso. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Por isso é que eu digo, se você tem um líder espiritual que não te adverte destas coisas, que não te adverte do pecado, sai fora desse barco, ele vai afundar e você vai junto. O verdadeiro homem de Deus te mostra a doença e te dá o remédio. Te mostra o pecado e te apresenta a cura, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados irmãos, muita gente faz parte da igreja visível, todo cheio de polpa, todo cheio de não me toque, todo cheio de mimimi, mas a igreja invisível não, irmãos. A igreja invisível é diferente. A igreja invisível não tem dura serviço. A igreja invisível não é exaltada. A igreja invisível não gloria a si mesmo. A igreja invisível não é invejosa. A igreja invisível vive para Cristo e Cristo é a vida dela. A igreja invisível, ela se porta com decência e ordem. Esta é a igreja invisível. Aparecida de Fátima, Deus te abençoe, bem-vinda. Amém, irmãos? Irmãos, nos esforcemos, porque o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de falar a vocês uma vez mais a palavra de Deus, e espero que Deus tenha edificado a vossa fé através desta palavra. Irmão, procure servir a Deus da maneira certa, procure servir a Deus da maneira correta, porque senão você vai ficar meia pedra, meio tijolo, e no final você vai se arrepender amargamente. Então sirva a Deus da maneira que a palavra diz para você servir. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e Deus nos abençoe. Depois, mais tarde, estamos no YouTube e vocês podem nos ver lá. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.